Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar bem de forma resumida como que a gente faz um inventário do estoque, tá? Então eu vou passar aqui por algumas configurações e vamos chegar ali na parte do coletor, na parte de lançar manual, tá bom? Então segue a gente aí que eu vou estar mostrando como que faz. Então eu vou aqui para o CIS, né? Vou até crescer um pouquinho a tela aqui, beleza? Para ficar melhor a visualização. Vou digitar aqui meu usuário e senha. Vou logar no CIS, tá? Então, a primeira coisa aqui do inventário é uma pergunta bastante importante, né? A pergunta seria o seguinte: quando você fazer o seu estoque, você quer zerar o que não contou ou você quer apenas ajustar o que você contou? Por que que eu pergunto isso, né? Temos que ter essa resposta para saber se a gente vai marcar um flag que vai zerar o estoque durante a contagem ou não, ou se ele vai apenas ajustar o que foi contado, né? Se a gente optar por não marcar o flag, ou seja, não zerar o que não foi contado, ele vai apenas fazer o ajuste nos itens que foram incluídos no inventário. Então, se algum produto tem estoque muito positivo ou negativo e você não contou ele, com esse flag desmarcado, ele vai continuar positivo ou negativo, não vai sofrer nenhum ajuste. Já com o flag marcado, ele vai fazer o ajuste do estoque, tanto para zerar ou para inserir o saldo que você contou, tá? Então, a configuração fica aqui, ó, no menu arquivos, você vai na configuração gerais, ok? Depois você vai nessa aba estoque aqui no canto esquerdo, tá? Clicou nele aqui, ó. Então, lembra da explicação e da pergunta no início? É sobre esse flag aqui, ó. Zera produtos não contados, ok? Então, se eu marcar, ele vai zerar tudo o que eu não contei. O que eu contei, ele vai colocar o estoque que eu contei. É, Às vezes você tem diferença muito grande de estoque, e aí eu não recomendo você emitir a nota, né? Mas sempre é bom você verificar com o seu contador. A gente tem esse outro flag aqui, ó, que é para gerar nota de perda para as diferenças. Então, você contou, por exemplo, você contou 20 e tinha 30, o sistema emite uma nota dos 10 automaticamente, tá? Se marcar esse flag. Se não marcar, ele não vai emitir a nota e vai fazer apenas o ajuste gerencial, não vai fazer o ajuste fiscal, ok? Essa é as duas principais, os dois principais flag que a gente tem que ter muita atenção no inventário, tá? Então, eu vou deixar desmarcado, que é o padrão que estava aqui, mas vai da sua necessidade. Não tenha dúvida nessa parte, ela é crucial para o andamento correto do inventário. Porque se você marcar errado ou não marcar, dependendo da sua necessidade, ele não vai proceder com o ajuste que você queria. Tá? Mas resumindo, marcou o flag, ele vai zerar tudo que você não contou e vai inserir estoque no que você contou. Desmarcando, ele apenas vai ajustar o que você lançou. Ok? Então, beleza. Salvou lá, fecha. Vamos agora para a parte do lançamento do inventário, tá? Então você vai aqui no menu Controladoria, depois vai na aba Estoque de Produtos e você vai utilizar agora a aba Lançamento de Balanço, que fica aqui, ó, a terceira aba, né? Lançamento de balanço. Nessa aba você vai fazer o seu lançamento do inventário, né? Então, se você contou o estoque, por exemplo, hoje, você vai vir aqui e colocar a data de hoje. Mas vamos supor que você lançou ele ontem, você contou ontem, né? Que é que inicia com estoque hoje, então você colocaria aqui dia 4. Vou simular como se eu tivesse feito um inventário ontem e que eu quero que esse estoque de ontem entre hoje, né? Então, ele vai ser o estoque final do dia 4. Vou dar Enter aqui. Ele pergunta para confirmar a data, você coloca sim. O próximo passo é você informar o local de estoque que você está fazendo o inventário. Então fica muito atento, tá? Primeiro passo, conferir se você está logado na loja correta. Você olha bem no cantinho aqui perto do seu nome. Então aqui eu estou logado na loja 1, ok?
Então, o inventário que eu lançar aqui vai ser para a loja 1. Se eu for fazer um inventário na loja 2 ou na loja 3, 4, eu tenho que fechar essa telinha, apertar F6 e trocar a loja. Então, vamos supor que foi a loja 4 aqui, tá? Então, vai de novo, controladoria, estoque de produtos. Nessa telinha você vai em lançamento de balanço, vai colocar a data, ontem. E voltando aqui, ó, próximo passo depois da data é você informar o local de estoque que você está ajustando. Então eu tenho a opção de ajustar a área de venda, que é a área de estoque principal, aonde entra todas as compras, né? Eu tenho a opção de ajustar o estoque troca ou algum outro local de estoque que você tenha, né? Então você tem que ter muita atenção aqui. Geralmente é a área de venda mesmo, tá? Depende da sua necessidade. Próximo passo, clicar no botão aqui para incluir e eu tenho duas opções de lançar o inventário. Eu posso digitar código por código e quantidade, seria uma opção, não muito prática, porque você tem que fazer tudo manual, ok? Mas vamos supor que você tem uma lista que o pessoal contou. Então, você iria aqui e ia digitando os códigos, tá? Vou filtrar aqui alguns códigos para me colocar ali. Deixa eu pegar aqui uns códigos, então. Vou simular que eu vou fazer manual primeiro, tá? Então, contei esse produto, contei também, vou mais para baixo aqui, contei esse, e poderia ser 200, 500 produtos, tá? Vou clicar em selecionar, e vai puxar os produtos. Ou também, se eu souber o código, eu posso clicar no mais aqui e já digito o código dele. Por exemplo, 10.816. Vamos supor que existe um produto assim. Ó, existe. Então, beleza. Aí aqui eu iria colocando. Esse aqui eu contei 10, esse aqui eu contei 15, esse aqui eu contei 8, esse aqui eu contei 17, esse aqui eu contei 1, por exemplo, né? Depois que eu lancei as quantidades, eu vou fazer o seguinte procedimento agora, tá? Eu recomendo, pessoal, que você coloque o custo dos produtos que estão sem custo, porque senão ele não vai te dar um valor de estoque, quanto que você tem de estoque, por exemplo, né? Então, aqui está zerado 3 itens. Você vai lá e descobre o preço desse produto na simulação, por exemplo, né? E coloca o preço dele aqui, tá? Então, eu vou até colocar um preço simbólico aqui. Vamos supor que eu vou colocar R$ 5, R$ 4. E esse aqui eu vou pôr 9, para não deixar zerado, né? E ele já vem atualizando aqui embaixo quanto que eu tenho de estoque, tá? Então, supondo que eu lancei todos os itens, né? Poderia ser uma lista de 200, 300 produtos ou mais. Eu vou clicar aqui em salvar. E aí ele vai mostrar o número da planilha que eu salvei, tá? Preciso incluir mais produtos que eu esqueci. Pode vir nesse botão no cantinho aqui, ó. Carregar planilhas já lançadas. Seleciona ela, ele fala que tem 5 itens, selecionar. Eu posso eliminar um produto, clicando aqui no menos. Eu posso incluir mais produto. Não tem problema, ó. 10.818, por exemplo. Não sei se existe, vamos ver se existe. Existe não. Vamos colocar 10.817. Vamos ver se existe. Também não, mas beleza. Eu só queria mostrar que eu posso estar incluindo mais produtos, tá? E também posso, ó, clicar no menos e eliminar, não tem problema. Vou eliminar esse de... Ou eu vou corrigir a quantidade desse aqui, era só 7. Você pode, tá vendo? E salvo. Informação importante. Quando você lançou um lançamento de balanço, ele trava a data aqui, ó, para dizer que tem um balanço pendente no dia 4. A sua opção aqui seria carregar ela, alterar alguma coisa que precisar, certo? Ou excluir para você fazer novamente, ó. Você poderia vir aqui, deixa eu voltar lá. Você poderia vir aqui e clicar aqui, ó, excluir, clicar aqui em, deixa, tá bem na frente da webcam. Peraí, deixa eu arrastar pro ladinho. Para pouco aqui. Ó, não onde está a minha foto aqui, ó, excluir planilha. Então, se eu clicar aqui, eu deleto todo esse lançamento aqui, tá? O fato de eu salvar ele aqui
não significa que eu ainda ajustei o estoque, eu apenas lancei o balanço, tá? Então, se porventura você errou essa data aqui e ela está travada, você tem esse botão aqui embaixo, ó. Perto do excluir planilha tem aqui, ó, alterar a data. Eu poderia falar que, eu errei, quero dia 3. Vou confirmar, vou dar sim. E ok, ó, data alterada com sucesso. Ok, ele mudou aqui, ó. Então, esse inventário vai surtir efeito no dia 3, tá? Vamos partir agora para a parte do coletor aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar em coletores. Você tem algumas formas de importar, né? Que é via arquivo de texto ou via syscontrol, que é o mais utilizado. Então, eu vou usar aqui via syscontrol, por exemplo. Deixa eu verificar se tem alguma coleta pendente aqui, tá? Não sei se vai ter. Acho que não vai ter aqui, né? Lá no coletor, na hora que você vai fazer o lançamento de inventário, você tem que falar que é para balanço. Ele vai aparecer aqui, ó, a sua contagem, né? Deixa eu ver se tem alguma antiga também. Acho que não vai ter, não foi feito ainda, né? Mas beleza, ó. Lá no coletor do syscontrol, na hora que você for lançar o inventário, tem a opção do lançamento para balanço, ok? Marca ela e lança os produtos. Vai aparecer aqui, ó. Aí o que que você vai fazer? Você vai marcar, ele vai aparecer aqui. Você pode escrever lá no coletor, inventário da área seca, por exemplo. Aí aqui vai aparecer, ó, código número 1, área seca, por exemplo. Você vai marcar o flag e vai aparecer todos os itens que foi colocado no coletor aqui embaixo, ó. Aí você vai marcar o flag aqui e vai clicar em importar. Todos aqueles produtos que está na coleta que veio do coletor, quando você clicar aqui em importar, ele vai fechar isso aqui e vai começar a inserir os produtos aqui embaixo. Olha que facilidade, né? Então, você vai fazer toda a sua contagem no syscontrol e vai importar nessa telinha aqui, tá? É bem tranquilo, viu? Lançou tudo, você tem que salvar também, beleza? Então é isso. Agora é o seguinte, vamos partir para análise desse inventário que nós fizemos, ó. Então eu vou carregar aqui novamente, são 2, 4, 5 produtos. Aí na parte de análise é o que? Eu vou fechar essa telinha, vou clicar em desfazer, porque eu já salvei, né? Sim. Vou vir aqui, ó, encerramento de balanço, tá? Nessa tela de encerramento de balanço, eu vou estar apenas clicando nesse botão aqui, ó, carregar balanços pendentes aqui na parte superior direita. Veja que a data está travada no dia 3, que foi a que nós mudou, né? Então eu vou carregar balanços pendentes e ele já puxou os produtos que eu lancei, tá? Manualmente ali ou do coletor. O que é o importante dessa tela? É analisar antes de você colocar o estoque em vigor, que é você encerrar o balanço. O que você vai analisar aqui? Você vai ter aqui, ó, os códigos do produto, as descrições do produto que você lançou, a quantidade que você contou aqui, que veio do coletor ou que você digitou manual. E essa aqui, ó, é a quantidade que tinha no sistema ou que tem no sistema antes do ajuste. No sistema ainda é essa contagem aqui. O que você contou é isso aqui. E aí o sistema vai te falar, ó, você contou 15, eu não tenho nada, então eu tenho que inserir 15. Essa é a conta, né? Você contou 10, eu não tenho nada, então eu tenho que inserir 10. Vamos aqui no último item, ó. Você contou 1, eu tenho 6, eu tenho que diminuir 5 no estoque. Entendeu? Nesse caso aqui, ele geraria uma nota fiscal de perda se tivesse marcado aquele flag de emitir nota de perda, tá? Mas aí você tem que ver com o seu contador. Nesse primeiro momento eu não recomendo ainda, porque depende da necessidade lá, né? De avaliar quanto tempo fez o inventário ou não, né? Porque às vezes a diferença é muito grande e às vezes teve muito erro operacional. Então, cabe às vezes um ajuste gerencial ou fiscal, depende da necessidade da autorização ali do seu contador, tá? Mas
o que eu estou mostrando aqui é quantidade contada, quantidade atual, um menos o outro, o que ele tem que fazer de ajuste, tá? Observa, quando eu cliquei em carregar balanços pendentes, ele só trouxe os 5 produtos que eu contei. Lembra do flag? Então, do flag lá de 0 não contados, se eu tivesse marcado ele lá no começo, ele iria trazer todo o meu estoque aqui. Supondo que eu tenha 1.500 itens diferentes um do outro, ele ia trazer os 1.500 e iria zerar os não contados, tá? Eu vou mostrar aqui simulando para você entender. Ó, se o flag não está marcado, recapitulando aqui certinho, porque não pode ter dúvida nessa parte. Se o flag não está marcado, ele vai ajustar apenas o que a gente contou aqui agora. Tranquilo? Esse é o primeiro ponto. Agora você vai entender a diferença quando eu marco ele lá. Ó. Então eu vou voltar nas configurações. Eu fechei o inventário, né? Só fechei, não encerrei. Vou na opção Stocks e vou marcar o flag zera produtos não contados. O segundo campo dessa tela aqui, ó. Então marquei o flag e vou salvar. Espera a confirmação, salvou, beleza. Então vamos lá de novo. Agora para vocês verem o que vai acontecer, ó. Controladoria estoque de produtos. Encerramento de balanço, porque ele já está lançado, ó. Se eu carregar aqui, é quantos produtos? 5. Tá aqui já, ó, não perdi nada. Vou só desfazer. Vamos para o encerramento que agora vocês vão entender, ó. Lembra que aquela hora eu cliquei aqui, ele carregou 5 produtos? Agora eu marquei o flag para ele zerar o que eu não contei. E olha só o que ele vai fazer, ó. Vou clicar. Você observa que agora, ó, ele está processando, porque agora tem muitos produtos. Aí, beleza, carregou 577 produtos. O que o sistema vai fazer aqui? Eu contei, não contei, tá vendo aqui, ó? Quantidade contada, 0000, né? Então, se eu encerrar, o que o sistema vai fazer? Ele está falando assim, ó, você contou 0, ou seja, você não contou, e no estoque está com quantidade 14. Então, eu vou ter que menos 14 para zerar ele. Ou seja, eu vou zerar o que não contou, lembra? Zero não contados, isso aqui tudo está zerado, ó. Ó, contou 0, tem 16. Então, eu vou tirar 16 e vai ficar 0. Vamos pegar mais embaixo aqui, ó. Ó, contou 0, ele está negativo 91. Negativo 91, eu tenho que colocar 91 positivo para zerar. Ficou negativo porque está vendendo sem ter entrada, provavelmente, ou algum erro de lançamento de nota, tá? Vamos aleatório aqui, tá? Contei 0. Tem no estoque 2.471, eu vou ter que tirar 2.471 para ele ficar zerado. E aqui você tem os valores da diferença também, ó. Ok? Importante. Aqui está o zerado, mas também está os contados. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai ordenar. Lembra que eu contei 5 produtos? Olha eles aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra, novamente, eu estou frisando nesse flag porque ela é importante vocês saberem, né? Se você for contar a empresa inteira e não vai deixar nenhum produto de fora, eu recomendo marcar o flag para ele zerar o que você não contou. Beleza? Então eu contei esses 5 e eu não contei os outros 572, né? 572 aqui para baixo tá zerado. Ó. Se eu rolar aqui tudinho, tá zerado. Ó. Então, ó, com o flag marcado, ele vai zerar o estoque inteiro. Só recomendado fazer isso se você for fazer um inventário geral e não deixar nenhum produto de fora. E aí ele vai zerar o que você não contou. Agora, se você quer apenas fazer um ajuste no que você contou, você vai desmarcar o flag. Ok? Vou desmarcar lá para deixar padrão e eu não esquecer de fazer essa config, tá? Então eu vou vir aqui, ó, Stocks e vou
desmarcar e vou salvar. Salvei. Confirmação de gravado. Vamos voltar no inventário. Como agora eu desmarquei, ele não mais vai trazer aqueles 500 e poucos produtos, né? Ó, vou clicar em carregar, apenas 5. Independente do que você marcou ou não, agora a gente entra a parte de colocar em vigor esse estoque, né? Porque aqui ele está falando que você contou, ele não está falando que você imputou ainda no estoque. É só uma contagem, né? Olha o mouse aí. Aqui é o estoque atual, aqui é o que você contou. E aí, agora você quer colocar o estoque em vigor? Como que faz? Você vai vir aqui embaixo no canto inferior direito, ó, tem um botão aqui, ó, encerrar, ok? Você vai clicar nele e ele vai fazer uma pergunta que é o seguinte, ó, vamos ler lá direitinho para não ficar dúvida, né? Ó, todos os produtos do cadastro com diferenças serão processados, ou seja, todos os produtos que estão com diferenças serão processados. Mas, né, somente produtos que foram contados serão ajustados. Deseja processar esse encerramento? Sim ou não? Ou seja, ele vai ajustar somente o que está aqui na tela. Se tivesse os 577, ele ia ajustar os 577, zerando o que não foi contado e inserindo estoque no que foi contado. Deseja realmente processar? Sim. Ele vai fazer um processamento e vai fazer mais uma pergunta. Essa pergunta ela refere ao movimento contábil, né? Então ele tem 3 opções: encerrar total, encerrar balanço e cancelar. Cancelar, ó, ele só fecha, não faz nada. Se eu carregar de novo, tá lá os 5 produtos. OK? Quando que eu preciso cancelar? Para, sei lá, eu quero inserir mais produto. Ó, beleza, então volta aqui, carregar a planilha, insiro mais 1 ou 2 ou 10 produtos, o que for, né? Não quero fazer isso agora. Então vamos em encerramento, carregar, 5 produtos, encerrar, vai voltar aquela mesma pergunta, ok? E aqui eu vou te explicar agora os outros 2 botões. Encerrar total, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um lançamento de ajuste gerencial e também contábil. Ou seja, ele vai colocar em vigor essa coluna aqui, quantidade. Ele vai inserir esse estoque que você falou que tem. E também vai lançar um ajuste de R$ 158 referente às diferenças no módulo contábil. Ok? Se você está com o seu contábil bem alinhadinho, tudo certinho, você pode considerar isso aí como perdas de encerramento de balanço. Não tem problema. Então você vai aqui encerrar total. Se você, por enquanto, quer fazer apenas um ajuste gerencial de estoque, você vai utilizar esse segundo botão, inclusive é o mais utilizado, porque ele não influencia em nada no seu movimento contábil. Então, ele é usado de acordo com a necessidade. Encerrar total, encerra. Ele ajusta o produto, ele lança e faz um lançamento contábil, né, que vai ser refletido lá no contábil, na DRE, em tudo. O encerrar balanço, ele apenas vai lançar um ajuste do estoque com essas quantidades. Então, qualquer outro relatório dentro do sistema, você vai ter o ajuste gerencial atualizado aqui, ó. Geralmente a gente utiliza aqui, depende da necessidade, tá? Então é isso, eu não vou clicar para não bagunçar o estoque dessa base de teste nossa, né? Mas é só isso mesmo, tá, pessoal? Lançou os produtos, conferiu, tá certa as quantidades, ou encerra total ajustando o contábil, ou apenas encerra gerencial, ou apenas encerra no encerrar balanço, que ele vai ajustar gerencialmente esse saldo de estoque e vai ficar tudo certo. Você já vai poder acompanhar isso lá em vários relatórios. Por exemplo, o relatório número 153, que é o mesmo que vai para o SPED fiscal, ou também, por exemplo, no relatório 11, tá? Eu vou cancelar aqui, mas é isso. Encerrou, pode ir lá conferir que já vai estar com o estoque que você contou, né?
Era isso então que eu tinha para falar sobre o inventário. Eu fiz. O vídeo ficou aqui um pouco grande, né? Já vamos para 25 minutos. Porque eu quis passar o máximo de detalhe possível aqui, porque essa é uma parte que não pode ter dúvida, não pode ter erro, né? Apesar se você errar e não fizer outro inventário, você tem uma opção aqui, ó, tá até na tela, abaixo aqui deixa eu erguer aqui a webcam, espera aqui, beleza. Se você encerrou e acha que tá errado e não mexeu em mais nada, né? Só funciona para o último balanço. Se você precisar, você pode fazer estornar o último balanço. Lembra aqueles itens que eu coloquei lá? Se eu tivesse ajustado, ele já iria colocar em vigor aquele saldo de estoque. Ah, mas eu contei errado, descobri agora e tal, quero desfazer. Então você vem aqui, clica no estornar último balanço e ele vai voltar aquela quantidade que estava antes, né? Mas o que eu posso falar aqui é que você não deve fazer nada na dúvida. O vídeo ficou grande, eu acredito que eu passei tudo que eu precisava, bem detalhado. E qualquer dúvida, estamos à disposição, tá, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!